Olá, boa noite. Como sempre acontece por esta altura, nós estamos no retiro. Eu vou deixar uma mensagem gravada para poderes acompanhar o estudo sobre o livro de Jonas. Hoje o título é muito sugestivo. Tenho mais que fazer. Bom, é verdade que eu tenho mais que fazer. Estou no retiro, estou ocupado com outras coisas. Mas ao longo da mensagem tu vais perceber o que é que eu quero dizer com tenho mais que fazer. O livro de Jonas ele está cheio de ironias. Se tu pensares bem, o nome de Jonas significa pomba e ele diz que é um hebreu. E o sentido da palavra hebreu é alguém que é peregrino, ou seja, partiu com um destino em vista. Mas na realidade Jonas não é isso. É uma pomba perdida, que não tem rumo. Ele está a fugir da presença de Deus. E esta é a primeira ironia que nós temos. A segunda é que Jonas não quer orar. No capítulo 1 está a gente a orar, há uma série de situações que acontecem, Jonas nunca ora. Inclusive os marinheiros começam por clamar aos seus deuses, para depois clamar ao Deus de Jonas, mas Jonas continua a não clamar. É interessante. Jonas não quer pregar a Nínive, mas acaba por alcançar uma multidão, ou melhor dito, os marinheiros que estão lá no barco e mais os passageiros. É interessante, ele que não quer ir a Nínive pregar aos gentios, mas afinal de contas acaba por os ganhar. Os marinheiros esforçam-se para salvar a sua vida e ele desistiu da vida por completo. Não quer saber. Aliás, ele desce ao porão e adormece profundamente ali. A expressão no original até ressonava. Outras ironias que nós podemos ver. Ele paga para fugir de Deus e ganha uma boleia para ir até Nínive. Quando é atirado ao mar, vem um grande peixe, o peixe engole e vomita-o na praia, passado 3 dias, então ele vai até Nínive. É interessante que Deus designou um grande peixe. A ideia que está, como eu disse na semana passada, é Deus falou, é como que o peixe fosse um servo. Ok? E esta é a ironia. Jonas é um servo, é o profeta de Deus, mas o peixe é quem obedece. O profeta, o homem de Deus, desobedece. É tão interessante. A ironia é que Jonas prega que Nínive será destruída e ela não é destruída. Jonas recusa-se a ver a graça e a misericórdia de Deus e enquanto o rei de Nínive e os seus habitantes oram e jejuam na possibilidade da graça de Deus e ele não quer ver a graça de Deus. Mas a Bíblia é um livro cheio destas ironias. Se tu parares e contemplares a história, a narrativa bíblica, tu vais descobrir alguns episódios desta ironia. Abraão. Deus escolhe Abraão e, como tu sabes, a sua mulher é estéril. Deus promete fazer dele uma grande nação e deixa-o ir até velho, até aos 100 anos, para dar o filho de Sara, que ele havia prometido. Promete-lhe uma terra e jura, mas não lhe dá terra nenhuma. É verdade que passado 400 anos, uma geração, a geração dele, a 4ª geração, volta àquela terra e conquista, mas a ele nada foi dado. Aparentemente ele não é a pessoa certa para ser escolhido. Moisés está no palácio, tem poder, tem autoridade, tem influência, mas não é dessa forma que ele liberta o povo. É quando larga o cetro e toma um cajado de pastor que ele está pronto para libertar o povo. Davi é o não escolhido. O seu pai nem o considera para tal. Samuel vai à casa de Jessé para ungir um dos filhos. Davi nem é convidado, mas é esse que Deus escolheu. O que dizer de Jesus? A história de Jesus. O que dizer dele mesmo? Ele não é rico, ele não é poderoso, nasce humildemente num lugar, os seus pais são humildes. Mas esta é a ironia de Deus.
E este homem humilde, nascido num lugar pobre, transforma o mundo por completo. E a igreja? Queria te chamar a atenção para um texto. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, diz o seguinte: Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por outras palavras, a igreja é uma ironia de Deus. Quem somos? Para mim, acho que não é só para mim. Tirando o nascimento virginal de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, o maior milagre à face da terra é a igreja. Aqueles que compõem a igreja não são os mais fortes, os mais poderosos. Não temos uma liderança mundial que nos agrega todos. Pelo contrário. Estamos dispersos em diferentes famílias evangélicas e dentro dessas famílias evangélicas estamos organizados país por país e dentro do país ainda temos igrejas a que na nossa nomenclatura chamamos de igrejas autónomas, que tomam decisões próprias. E todas estas igrejas são compostas por homens falhos e fracos, que cometem erros, que às vezes têm interpretações erradas do tempo em que estão a viver e da forma como devem abordar. Cometemos tantos erros, escândalos, etc. Mas o facto é que há cerca de 2000 anos existe um povo que marcha à face da terra, cumprindo uma missão, realizando uma tarefa dada por Deus. Espalhar esta mensagem, estas boas novas. E é verdade que ideologias se levantaram para arruinar esta fé. Essas ideologias caíram, mas a fé permanece. O Império Romano perseguiu a igreja. Ele caiu e a igreja permaneceu. Esta é a ironia. Homens fracos, débeis, mas que fazem coisas tão grandes e tão extraordinárias. Esta é uma imagem de Deus, porque a igreja é a imagem do seu Deus. E o meu Deus é irónico. Então, meus amados irmãos, o que é que eu posso perceber e fazer uma aplicação à nossa vida? O que é que eu posso dizer então? Eu tenho que perceber que o meu Deus tem total liberdade de agir. Ele age como quer, quando quer e da forma como Ele quer. Não sou eu que tenho que pôr limites, ou tão pouco eu vou conseguir pôr limites à ação do meu Deus. Ele faz, volto a dizer, como quer e quando Ele quer. E eu não sou chamado a opinar ou pura e simplesmente a dar um conselho. Nada disso. Ele faz como quer. Daí surge a expressão que eu usei como título desta mensagem. Eu tenho mais que fazer. Porque é isso que ele vai dizer a Jonas. Jonas está preso aos seus caprichos, às suas ideologias que o impedem de ver o mundo como Deus o vê e, por consequência, de agir nesse mundo como Deus quer que ele haja. E o que Deus diz a ele é: eu tenho mais que fazer. Mais que fazer do que atender aos teus caprichos. Mais do que dar explicações. Eu tenho assuntos mais importantes. E o assunto mais importante que eu tenho são as pessoas de Nínive. Porque se elas não se arrependerem, eu vou destruir. E a minha preocupação é que alguém vá até lá e pregue. E eu escolhi-te a ti para que tu vás e pregues. E eu tenho mais que fazer.
do que estar preso aos teus caprichos e às tuas ideologias. Daí o livro de Jonas. E é tão bom nós podermos analisar desta forma. Um Deus que tem mais que fazer do que ficar preso com nada. Porque tem um alvo e tem um propósito maior e mais profundo. Se não, venham comigo. Vamos até Jonas, capítulo 4, versículos 9 a 11. E é isso que Deus vai dizer. É verdade que Jonas já tinha pregado em Nínive e estava aborrecido. Pediu novamente a morte. Se no capítulo 1 ele quer morrer, por isso ele pede para ser lançado ao mar. No capítulo 4 ele pede a Deus que o mate. Eis a resposta de Deus. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até à morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Esta é a última expressão da soberania de Deus que aparece no livro de Jonas. Porque Jonas traz a Deus as suas queixas, as suas razões, os seus complexos, a sua amargura, os seus direitos, as suas reivindicações, e no fim, ouve Deus a dizer alto e bom som: alto lá! Tu preocupas-te com a sombra para a tua cabeça, com o teu bem-estar, com as tuas comunidades. Estás preocupado com o teu bem-estar. Enquanto queres que eu destrua esta cidade. Tu preocupas-te com a vida de uma planta e não dás a mínima importância a 120.000 pessoas que vivem na cidade de Nínive. Tu sofres a perda do que não te custou nada e queres que eu despreze aquilo que eu criei? Sabe, às vezes nós lemos o livro de Jonas e falha-nos estes pequenos pormenores. Porque às vezes esquecemos que também nós desprezamos aquilo que Deus criou. Às vezes a planta que nos traz sombra, o nosso conforto, é mais importante. A nossa forma de pensar é mais importante. A nossa forma de entender o que é ser igreja é mais importante do que aqueles que estão na cidade de Nínive, a ponto de serem destruídos. E o que Deus está a dizer é: tu importas-te com isso, que não fizeste nada para isso, e eu que os criei. E isto denota amor. Deus ama cada parte da sua criação. Porque é interessante, porque não só menciona pessoas, mas também menciona animais. Então Deus não está agradado da vida que eles levam. Mas com isso, não anula o amor que Ele sente para com aquelas pessoas. E este é o Deus da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Não há diferença nenhuma. Afinal de contas, João 3,16 espelha isso mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o meu problema, o teu problema, o nosso problema, é que por um lado Deus ama o mundo de tal maneira, e eu, e tu. Por isso é que Deus tem que dizer: tenho mais que fazer. Tenho mais que fazer do que atender e estar ocupado com as tuas questões, com as tuas razões. Eu tenho uma multidão de gente a caminho da destruição.
a quem quer salvar. E eu quero te usar a ti para que tu vás e anuncies. Tenho mais que fazer do que está a responder. Porque às vezes nós estamos sempre preocupados com o Senhor, dá-me mais poder, dá-me mais isto. Quanto a preocupação de Deus é com as pessoas que estão lá fora. Por isso volto a dizer, tenho mais que fazer do que ouvir essas orações. Dá-me, dá-me, dá-me. Tenho mais que fazer enquanto nós apresentamos razões para não irmos, para não fazermos, para não darmos. Deus tem mais que fazer. Deus tem uma multidão de pessoas a caminho da destruição, a quem Ele ama e Ele quer salvar. Deus tem mais que fazer do que aquilo que a igreja acha importante fazer. Às vezes nós achamos que os nossos programas, que nós idealizamos, gizamos, são mais importantes do que todas as outras coisas. E Deus diz-nos, eu tenho mais que fazer. Eu tenho uma multidão a caminho da destruição, a quem eu amo e eu quero salvar. Para concluir, acho que nós precisamos de andar atentos e ouvir o que Deus tem para nos dizer e deixar que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, a fim de voltarmos a alinhar a nossa visão, a nossa vontade, pela visão de Deus, pela vontade de Deus e, acima de tudo, o amor de Deus ser derramado no teu coração para que passes a amar aquilo que Deus ama de tal maneira. E aquilo que Deus ama de tal maneira são homens e mulheres que estão a caminho da destruição, a quem Ele quer salvar. Deus ricamente te abençoe.